O Vale dos Ossos Secos e a história de Israel. Vamos ler Ezequiel capítulo 37, versículos 1 e 2. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Versículo 2. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Ezequiel 37, versículos 12 a 14. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Versículo 13. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Versículo 14. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Ao lermos o livro de Ezequiel, em particular a passagem sobre o Vale de Ossos Secos, percebemos uma semelhança tremenda entre os acontecimentos ocorridos antes, durante e após a Segunda Guerra Mundial. Nos capítulos 36, 16 a 38 e 37, 1 a 14, vemos Deus mostrando o que aconteceu com seu povo quando ainda na Europa e todo o processo ocorrido com ele antes de, finalmente, voltarem para reconstruir Israel. Gostaria que atentássemos para o momento histórico que se descortina diante de nossos olhos. Ao observarmos este capítulo, e de acordo com o conhecimento de história moderna, vemos que o desenrolar dos acontecimentos profetizados por Ezequiel parece ser exatamente a respeito não apenas do exílio da Babilônia, mas sim o período antes da Segunda Guerra Mundial e a formação do Estado judeu. Os judeus são o único povo que nasceu com o dever divino de habitar uma região do planeta, Canaã, uma promessa que fora dada a Abraão e que Moisés foi chamado para cumprir quando tirou o povo da escravidão do Egito. Desde o seu nascimento, este povo sempre foi um povo sofredor. Contudo, embora tivessem tido momentos de paz, somente depois de quase 2000 anos é que conseguiram estabelecer-se como nação. Ao observarmos sua história, vemos que a perseguição sempre vinha quando eles deixavam de ouvir a Deus e obedecer seus mandamentos. Desde que saíram do Egito e da escravidão, sistematicamente, mesmo quando tudo parecia estar bem para eles, sempre procuravam desagradar a Deus e, como consequência, sobrevinha sobre eles diversos acontecimentos devido a esta desobediência, ou melhor, sua falta de reverência a Deus. Os fatos históricos mostram que, depois que Nabucodonosor invadiu o reino de Judá e arrasou Jerusalém, levou parte do povo para a Babilônia, na Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. Contudo, os judeus acabaram por integrar-se à nova cultura babilônica e contribuindo para o florescimento do judaísmo fora de seus domínios. Mesmo em terras estrangeiras, eles mantiveram suas tradições e tornaram-se, com o tempo, membros da sociedade dos seus dominadores. Nesses domínios, os judeus puderam manter suas tradições e sua religiosidade. E quando Ciro permitiu sua volta para reconstruir o templo em Jerusalém, muitos preferiram ficar na Babilônia, que permaneceu como centro da cultura judaica por muitos anos. Quando o general Pompeu invadiu a Judéia e transformou esta em província do Império Romano, foi a última vez que os judeus tiveram um país totalmente seu até a criação do Israel moderno em 1948. No ano 70 da era cristã, o general romano Tito reprimiu os revoltosos, obrigando os judeus para uma nova diáspora que alcançou a Ásia, Europa e norte da África. Iniciavam-se assim as perseguições, pois os romanos não toleravam o culto judaico a um único Deus e seus costumes, como o Shabat. Nos últimos 4.000 anos da história, a nação judaica se espalhou por todo o mundo. Suas comunidades se espalharam em mais de 100 países, do México à Inglaterra, Cazaquistão, África do Sul, Cuba, Japão. A história judaica é marcada por sucessivas dispersões e diásporas dentro de diásporas. Essa história começa com a destruição do Templo de Salomão, vindo até o século XX, quando do genocídio dos judeus na Europa. Devemos lembrar ainda que,
Com a instituição do cristianismo no século IV, o Concílio de Nicéia acusou os judeus de causarem a morte de Jesus, o que serviu durante muitos anos como base para o mito medieval que tinham poderes sobrenaturais e que eram aliados do diabo. Nesta época, os judeus não podiam ter cargos públicos, empregados ou mesmo casarem-se com mulheres não judias. No século XV, os reis de Espanha, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, se uniram para acabar com o domínio muçulmano na Espanha. A Santa Inquisição queimava judeus como hereges e, claro, pilhavam seus bens. Aqueles que não aceitassem a conversão do cristianismo teriam que sair do país. Os que fugiram para Portugal, achando que lá seriam aceitos, foram enforcados no reinado do rei Dom Manuel. Eles se espalharam por vários países nos séculos que se seguiram, mas nunca tendo direito a nada, a não ser serem errantes. No ano de 1933, haviam cerca de 9 milhões de judeus vivendo no leste europeu, principalmente na Polônia, União Soviética, Hungria e Romênia. No lado oeste da Europa, que compreendia Alemanha, França, Itália, Holanda e Bélgica, em sua maioria, estavam entrosados na vida europeia e tinham seus negócios como os médicos, contadores, operários e gozavam de certa liberdade sem as perseguições anteriores que lhes moveram. Embora tivesse identidade civil e gozasse de alguns privilégios, ainda eram discriminados por fatos e boatos ocorridos durante os séculos anteriores. A partir da criação do Partido Nazista, a perseguição aos judeus passou a tomar contornos de genocídio. Quando ocorreu em setembro de 1935 as chamadas Leis de Nuremberg, as quais tornavam os judeus cidadãos de segunda classe, todos os seus bens seriam confiscados. A partir de então, passaram a escrever nas portas dos estabelecimentos judeus a palavra Jude, que significava judeu em alemão, e pintaram a estrela amarela e preta de 5 pontas, a estrela de Davi, para diferenciar os judeus. Estes passaram a ser presos e espancados, sendo confinados a guetos, onde mais tarde seriam dizimados nas câmaras de gás. Tendo Adolf Hitler na liderança, o Holocausto foi uma prática de perseguição política, étnica, religiosa e sexual estabelecida durante o governo nazista. Este queria que a raça ariana fosse estabelecida de forma pura, e para que isso acontecesse, todos que não tinham origem ariana não deveriam existir. Segundo o nazismo, o que impedia essa purificação eram os ciganos e principalmente os judeus, o que na realidade era também uma desculpa para apropriarem-se dos bens e financiar os sonhos daqueles que estavam no poder.